Oi pessoal, tudo bem? Sou Renata Aguilar, nós estamos começando a nossa aula 1 sobre o lúdico na matemática e essa aula 1 nós vamos falar um pouquinho desse aluno dentro da sala de aula e como é que a matemática pode permear esse caminho. Então hoje nós vamos começar o nosso curso refletindo um pouquinho. Quem é este aluno que está dentro da sala de aula com você? Como é que ele é frente à matemática? Então, se a gente for perceber um pouquinho e voltar um pouquinho da história da matemática, a gente percebe que a matemática, ela foi construída junto com a evolução do homem. Então, desde o início dos numerais, dessa linguagem matemática. Então, quando a gente fala hoje da escola e da matemática, já vem aquele paradigma, meu Deus, matemática é difícil, e agora como que eu vou fazer para poder resolver? Eu lembro de pessoas dizendo, não se preocupa, porque matemática é difícil mesmo, se conforma. E não é bem assim. O maior problema que a gente tem dentro da escola, frente à matemática, são as dificuldades que as crianças têm, que as crianças enfrentam para poder resolver problemas, até mesmo operações simples. Se a gente pensar em tabuada, pense em tabuada. Nós temos alunos de ensino médio que não sabem a tabuada e já criaram aquele estigma, meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir. Então, hoje a gente vai refletindo nessa primeira aula um pouquinho de onde a gente encontra a matemática. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar para os alunos. A gente encontra a matemática em tudo, né? Na numeração do sapato, na numeração de roupa, no preço do supermercado, na medida para construir uma casa, um terreno, quando a gente vai comprar algum produto. Então, quantos litros de tinta vão ser utilizados para poder pintar uma casa? Quantos litros de água eu comprei? Eu usei meio litro numa receita de bolo. Então, tudo isso é uma matemática muito prática. E aí eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que eu trago também no e-book, vocês vão ter acesso a essa frase, que brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escolas, mais triste ainda é vê-los sentados sem ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem. E é este ponto que eu chego para falar sobre a matemática. A gente tem uma ruptura da matemática concreta para a matemática abstrata. Isso acontece nos anos iniciais do ensino fundamental. As nossas crianças saem de uma educação infantil onde tem todo um mundo concreto que ela vai contar com tampinhas, com palitos, com uso de material dourado, com outros recursos, e chega no ensino fundamental, é como se houvesse ali uma lacuna, né? Uma ponte, então deixa-se o concreto e entra-se para o abstrato. O mundo da tecnologia, ele está em contraste direto com o mundo biológico das crianças. Então, qual é o grande problema aí, o que a gente enfrenta da matemática? É que as crianças, elas não estão preparadas para uma abstração, sem antes eu ter fortalecido a minha parte concreta. Num dos livros que eu tenho publicado, que eu sou formadora de professores e tenho alguns livros publicados, eu coloco muito que a matemática não é cópia de numerais na educação infantil. Às vezes eu encontro algumas escolas colocando, ele estou trabalhando matemática, e tem lá 1, 2, 3, e a criança fica copiando os algarismos. Isso não é construção de matemática. A construção da matemática é quando eu pego, por exemplo, blocos lógicos, e eu vou classificar esses blocos lógicos, seja por cores, seja por tamanhos, seja por formato. Então, quando eu pego o bloco, eu estou falando do bloco lógico porque é muito próximo da educação infantil, e como a gente vai permear o curso passando por essas fases, pegar esse bloco lógico e fazer com que essa criança classifique. Se eu pegar uma ficha e colocar vermelho, amarelo, verde, qual seria a próxima? Vermelho, amarelo, verde. Eu estou fazendo uma seriação. Essa seriação concreta que acontece na educação infantil acaba não acontecendo mais no ensino fundamental. Outro ponto importante para a gente refletir, então, essa primeira aula a gente só está refletindo. Construção de gráficos, análise de gráficos, análise de legendas.
as nossas crianças têm uma dificuldade muito grande de analisar gráficos, de analisar tabelas. E eu digo gráficos, não só gráficos que a gente tem de colunas. Eles sabem o que é um gráfico de setores, eles sabem o que é um gráfico de linhas, o que é um gráfico de barras. Isso a gente tem que construir com as crianças na aula de matemática. Fazer com que eles analisem, porque senão a gente vai ter aquela visão da matemática, onde ela é um conjunto de processos mecânicos que eu tenho que se aprender. Hoje a matemática ela tem um outro caminho. Ela é uma construção de um processo que faz parte desse avanço. E ela tanto faz parte onde essa criança ela pode levantar hipóteses, ela pode testar e ela pode argumentar. Então, a matemática hoje, ela vai relacionando essa investigação, esse levantamento de hipóteses para poder trabalhar. Para a neurociência, então, como eu também trabalho com a neurociência, a gente tem os dois hemisférios, os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Então, o hemisfério esquerdo é aquele mais analítico, é aquele do raciocínio lógico, né, de organização, de pensamento lógico, de organização. E o hemisfério direito é o que a gente conhece, a arte, a música, a dança. Quando a gente pensa na matemática, a gente pensa no hemisfério esquerdo, né? Então, é aquele hemisfério realmente racional, concreto, que tem uma organização. Se a gente conseguir, quando eu falo desse lúdico na matemática, de transformar as aulas, e eu falo transformar as aulas de matemática em boa temática, que eu uso, é porque eu tiro aquele má de coisa ruim e coloco boa. Os meus alunos, eles já falavam, nossa, professora, a gente vai ter aula de boa temática, de boa temática, porque ela é tão gostosa quando a gente aprende. O que a gente tem é que muitas vezes as pessoas foram criando aquela aversão à construção de números, de matemática, como algo muito difícil e foi criando um problema gigante. E aí, lógico que esse aluno no ensino fundamental 2, no ensino médio, vai ter dificuldade de matemática, porque o trabalho anterior foi fragmentado, foi lacunado, foi muito abstraído. Então, a gente começa a ter um espaço, uma ponte grande, né? Eu falo que não é nem uma ponte, é um abismo entre a educação infantil e as séries posteriores. Então, quando a gente fala sobre a questão dos hemisférios da neurociência, da neurologia, é que a gente possa unir a matemática, trazer a música, trazer a arte, trazer os jogos, trazer a brincadeira para essa construção da matemática. Então, se a gente conseguir construir, tem números. Nós vamos falar durante o curso jogos, brincadeiras, e vocês vão ver no meu e-book que eu coloco até uma tirinha, uma charge, que tem o número 3 e o número 5 conversando. E o 3 diz, nossa, nós temos tem um problema muito sério que eu preciso contar para você. E os 5, eles namoram, e os 5 falam, mas o que, amor? Eu descobri que nós somos primos. Então, os números primos, 3 e 5. Então, uma piadinha, uma brincadeira, vai fazer com que a criança tenha a matemática mais próxima, com esse vínculo, com essa graciosidade, com esse encantamento. Então, a gente tem que apresentar para as crianças situações onde elas sejam capazes de comparar diferenças, semelhanças, que elas possam associar situações, problemas com o dia a dia, com a realidade dela, tá bom? Então, a gente vai, só finalizando essa aula, falar que as crianças têm que compreender na matemática o que elas estão fazendo e que existem várias estratégias para poder trabalhar o caminho, né, para o raciocínio lógico. A gente tem que estabelecer uma relação do que a criança pensa com a brincadeira, com o lúdico. Então, aprender matemática é muito mais fácil do que as pessoas dizem, tá? Principalmente se houver encantamento e o lúdico. Então, a gente finaliza a primeira aula. A segunda aula, a gente vai falar sobre a BNCC na matemática. Tá bom? Até lá!